Pessoal, uma outra característica muito importante dos compostos iônicos está ligado com a sua grande diferença de eletronegatividade. O Linus Pauling, ele calculou a eletronegatividade para vários elementos e aí nós podemos fazer este cálculo também para os compostos que nós conhecemos hoje. Se você faz o cálculo da maior eletronegatividade e subtrai a menor, você vai ter um valor que, segundo Linus Pauling, se esse valor for maior do que 1,7, essa ligação ela é iônica. E se esse valor ele for menor que 1,7, essa ligação será covalente. Perfeito? Como os compostos iônicos têm uma grande diferença de eletronegatividade, então esse valor sendo maior que 1,7, nós temos um composto iônico. Tá? Por exemplo, vamos ver aqui a ligação entre o cloro e o sódio, lá no cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então, se nós pegamos aqui e fazemos essa conta, uma conta muito simples, você pega a diferença de eletronegatividade entre a eletronegatividade do cloro e subtrai a do sódio, você vai encontrar um valor acima de 1,7. Portanto, essa ligação ela é iônica. Tá fazendo o mesmo cálculo entre o potássio e o bromo no brometo de potássio. E aí você tem lá na tabela periódica, você pode voltar aqui e olhar, olha só, a do potássio é 0,82, valor tabelado, e do bromo é 2,96. E aí quando a gente pega esses valores e faz essa diferença, você vai encontrar 2,14. 2,14 é maior que 1,7, portanto essa ligação ela é iônica. Mais outro exemplo aqui, vamos ver entre o silício e o oxigênio. Nós temos aqui o silício é 1,9 e o oxigênio é 3,44. Fazendo essa simples continha de subtração, tu vai encontrar 1,54. 1,54 já é menor do que 1,7. Por isso que essa ligação ela é covalente, ela não é iônica. Um outro exemplo aqui nós temos entre o CH4, o carbono e o hidrogênio. Carbono 2,55 tabelado, hidrogênio 2,2 também tabelado, e aí você vai ter um valor, uma diferença muito pequena, apenas 0,35. Por isso que é menor que 1,7, então essa ligação também é covalente. Perfeito? Então aqui nesta tabela de eletronegatividade, lembrando que a eletronegatividade ela aumenta nos grupos de baixo para cima, olha só a tendência que ele tem. E nos períodos da esquerda para a direita, olha só o que acontece. Ele vai aumentando, tá vendo? Olha só. Ele vai aumentando. É óbvio, pessoal, que isso aqui é uma tendência, não é uma exatidão. Tá certo? Então, olha aqui, ele está aumentando 0,7, 0,8, 1,1, 1,3, 1,5, 2,3. E aqui já abaixa um pouquinho, aumenta de novo. Empata, depois aumenta um pouco, aumenta, aí depois abaixa um pouco. É uma tendência, tá? Não é uma exatidão, tá certo? Mas como ela aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita, então ela está aumentando nesse sentido aqui. Então, para cá nós vamos encontrar o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, que é o flúor, tá certo? Também nós dissemos para vocês nas aulas passadas que a eletronegatividade não é definida para os gases nobres. E aqui você vê, mas professor, tem o valor aqui para o criptônio e para o xenômio. Sim, porque eles fazem ligações covalentes raramente, mas eles fazem. E como a eletronegatividade depende da definição de estar em uma ligação, então o xenômio estando em uma ligação e o criptônio também estando em uma ligação, é razoável que eles tenham sim um valor de eletronegatividade. Esses elementos aqui que nós não temos é porque são elementos transurânicos, né, de existência efêmera. Então, para esses daqui a gente não consegue calcular até hoje, os cientistas não conseguiram determinar, tá, a eletronegatividade para esses transurânicos. Perfeito? Resumindo a eletronegatividade, nós temos isso aqui, ó, Von Cli Brisk, pH e metais. Tá? Nós temos essa ordem crescente aqui
para eletronegatividade. O flúor é o mais eletronegativo de todos, você observa aqui, ó, é 3,98, depois o oxigênio que é 3,44, o nitrogênio que é 3,04, e aí temos aqui entre os não metais o hidrogênio, e depois temos os metais. Isso aqui é uma fila de eletronegatividade também do Linus Pauling, von Liebowski pH, que resume praticamente toda essa tabela aqui. Perfeito? Um outro dado muito importante também relacionado à ligação iônica são os raios atômicos e os raios iônicos. Tá? Isso já foi visto lá nas propriedades periódicas. Se você esqueceu, é bom que você revise a aula. E eu vou tocar nesse ponto novamente, porque estamos falando de ligações iônicas, então é razoável falar de raios iônicos. Perfeito? Olha só, o que acontece com o raio de um átomo quando ele transforma-se num cátion? Ele perde um elétron, esse raio diminui de tamanho. Por que diminui de tamanho? Porque olha só, um átomo, por exemplo, que tenha um núcleo com 2 prótons e uma eletrosfera com 2 elétrons. Se ele perde esse elétron, eu vou ter 2 prótons no núcleo atraindo um elétron só. Então, o poder de atração do núcleo sobre a eletrosfera, ele aumenta, porque aqui eu tenho 2 prótons atraindo 2 elétrons, é um poder. Agora, 2 prótons atraindo um elétron só, então esses prótons estão com um poder muito maior de atração sobre esse elétron. Aqui eles tinham que cuidar de 2 elétrons, aqui eles têm que cuidar de um só, então eles têm um poder maior de atração. Então, quando esse poder maior de atração ali da eletrosfera, do núcleo sobre a eletrosfera, ele aumenta, o raio diminui. Então, no caso de cátions, sempre o raio do cátion ele vai ser menor do que o raio do seu átomo de origem. Olha só, aqui eu tenho o raio do sódio e aqui o do cátion do sódio. O do cátion é menor. Aqui é a mesma coisa. Tá? Então, a definição é essa. Se você retira elétrons de um átomo para que ele se transforme em um cátion, o poder de atração do núcleo sobre a eletrosfera aumenta. E se esse poder aumenta, o raio diminui. Perfeito? Então o raio de cátions sempre é menor do que o raio dos seus átomos originais. Agora nos ânions acontece o contrário. Olha só, se eu tenho um núcleo que tem 2 prótons e 2 elétrons. Para virar um ânion, ele tem que fazer o quê? Ganhar elétron. Então agora eu vou ter 2 prótons no núcleo, que vai estar cuidando de 3 elétrons. Uma explicação só para... Não que na primeira camada caiba 3 elétrons, mas para entender esse conceito, essa explicação é razoável. Então aqui eu tenho 2 prótons que estão atraindo 3 elétrons. A força de atração aqui é menor do que aqui. Portanto, quando aumenta o número de elétrons para um átomo, ele vira um ânion, também aumenta o raio. Olha só, o flúor, ele tem esse raio aqui. Quando ele ganha um elétron, que ele vira o ânion do flúor, olha só o raio atômico. Ele aumenta. O cloro, a mesma coisa. Então, ganhou o elétron, aumenta o raio iônico. Perdeu o elétron, diminui o raio iônico.